Normalização, conceitos. O conceito de normalização foi introduzido por Code em 1970, primeira forma normal. Esta técnica é um processo matemático formal que tem seus fundamentos na teoria dos conjuntos. Através da normalização, pode-se, gradativamente, substituir um conjunto de entidades e relacionamentos por um outro, o qual se apresenta purificado em relação às anomalias de atualização, inclusão, alteração e exclusão, as quais podem causar certos problemas, tais como grupos repetitivos de dados, redundância de dados desnecessários, perdas acidentais de informação, dificuldade na apresentação de fatos da realidade observada e etc. Esses problemas podem ser minimizados sensivelmente através da normalização, tornando o modelo de dados elaborado bastante estável e sujeito a poucas manutenções. Então vamos fazer aqui uma análise de um pedido. Aqui nós temos o formulário de um pedido, como se fosse um formulário real. Código do vendedor, nome do vendedor, prazo de entrega. Aí eu tenho aqui o número do pedido, o cliente, a cidade, CPF, o produto, a unidade, a quantidade, a descrição, o valor unitário, o valor total e o total do pedido. Todos esses campos estão descritos aqui. Os que estão com o asterisco são os campos que estão se repetindo. Por exemplo, o cliente está se repetindo aqui o nome dele, olha. O endereço, o CPF, a descrição do produto, olha, lápis e lápis. Ok? Então esses códigos que estão se repetindo estão causando aí redundâncias nos nossos dados, né? Nós temos que particionar essa tabela, que é como se fosse uma tabela só. Temos que particionar essa tabela em várias tabelas. Mas será que tem assim algumas regras para eu fazer isso e não ocorrer em erros? Claro que tem. Essas regras são as formas normais, que nós vamos ver a partir de agora. Caso esta entidade fosse implementada como uma tabela em um banco de dados, as seguintes anomalias iriam aparecer. Anomalia de inclusão. Ao ser incluído um novo cliente, o mesmo tem que estar relacionado a uma venda. Anomalia de exclusão. Ao ser excluído um cliente, os dados referentes às suas compras serão perdidos. Anomalia de alteração. Caso algum fabricante de produto altere a faixa de preço de uma determinada classe de produtos, será preciso percorrer toda a entidade para se realizar múltiplas alterações. Então vamos ver como funciona a primeira forma normal. Em uma determinada realidade, às vezes encontramos algumas informações que se repetem. São conhecidos como atributos multivalorados, retratando ocorrências de um mesmo fato dentro de uma única linha e vinculadas à sua chave primária. Ao observarmos a entidade pedido, visualizamos que um certo grupo de atributos, campos, se repete ao longo do processo de entrada de dados. A primeira forma normal diz que cada ocorrência da chave primária deve corresponder a uma e somente uma informação de cada atributo, ou seja, a entidade não deve conter grupos repetitivos. Para se obter entidades na primeira forma normal, é necessário decompor cada entidade não normalizada em tantas entidades quanto for o número de conjuntos de atributos repetitivos. Nas novas entidades criadas, a chave primária é a concatenação da chave primária da entidade original, mais os atributos do grupo repetitivo visualizados como chave primária deste grupo. Vamos entender como é que funciona na prática. Então aqui está a entidade pedido não normalizada. É o que está circulado duas vezes, é o atributo chave. Eu tenho aqui apenas uma entidade. Então o número do pedido aqui está sendo o meu atributo chave. Então, eu tenho aqui o prazo de entrega, tenho o cliente. Vinculado a cliente, eu tenho endereço, cidade, estado e CPF. Aí eu tenho o código do produto
vinculado ao produto, eu tenho a unidade, a quantidade, a descrição, o valor unitário e o valor total. E aqui embaixo, o valor total do pedido, o código do vendedor e o nome do vendedor. Então vamos ver como é que ficaria a entidade pedido na primeira forma normal. Ao aplicarmos a primeira forma normal sobre a entidade pedido, nós obtemos mais uma entidade chamada item pedido, que herdará os atributos repetitivos e destacados na entidade pedido. Então veja, agora eu tenho duas entidades, a entidade pedido e a entidade item pedido. A entidade pedido continuou com uma chave primária. A item pedido agora tem duas. Tem o número do pedido, que está vinculado ao pedido. Ela se relaciona através desse campo. E tem o código do produto. Ela tem uma chave composta por dois campos. Então eu já comecei a decompor a minha tabela. A minha entidade agora já apareceu outra. Meu modelo agora tem duas entidades, mas ainda existem campos redundantes. Então, no diagrama entidade relacionamento fica dessa maneira aí. Um pedido possui no mínimo 1 e no máximo n elementos. Em item pedido. E um item pedido pertence a um e somente um pedido. Logo, o relacionamento possui é do tipo 1 para muitos. Dependência funcional. Para adentrarmos nas próximas formas normais, precisamos compreender o conceito de dependência funcional, sobre o qual a maior parte da teoria de normalização foi baseada. Dada uma entidade qualquer, dizemos que um atributo ou conjunto de atributos A é dependente funcional de um outro atributo B contido na mesma entidade, se a cada valor de B existir nas linhas da entidade em que aparece um único valor de A. Em outras palavras, A depende funcionalmente de B. Por exemplo, na entidade pedido, o atributo prazo de entrega depende funcionalmente de número do pedido. O exame das relações existentes entre os atributos de uma entidade deve ser feito a partir do conhecimento conceitual que se tem sobre a realidade a ser modelada. Dependência funcional total e parcial. Na ocorrência de uma chave primária concatenada, dizemos que um atributo ou conjunto de atributos depende de forma completa ou total desta chave primária concatenada, se e somente se, a cada valor da chave, e não parte dela, está associado um valor para cada atributo. Por exemplo, na entidade item pedido, o atributo quantidade do produto depende de forma total ou completa da chave primária concatenada, número do pedido mais código do produto. A dependência total ou completa só ocorre quando a chave primária for composta por vários atributos, ou seja, em uma entidade de chave primária composta de um único atributo, não ocorre este tipo de dependência. Dependência funcional transitiva. Quando um atributo ou conjunto de atributos A depende de outro atributo B, que não pertence à chave primária, mas é dependente funcional desta, dizemos que A é dependente transitivo de B. Por exemplo, na entidade pedido, os atributos endereço, cidade, UF e CPF são dependentes transitivos do atributo cliente. Nesta mesma entidade, o atributo nome do vendedor é dependente transitivo do atributo código do vendedor. Com base na teoria sobre as dependências funcionais entre atributos de uma entidade, podemos continuar com a apresentação das outras formas normais. Segunda forma normal. Devemos observar se alguma entidade tem chave primária concatenada, e para aquelas que satisfizerem esta condição, analisar se existe algum atributo ou conjunto de atributos com a dependência parcial em relação a algum elemento da chave primária concatenada. Com a finalidade de tornar ainda mais estável o modelo de dados, a aplicação da segunda forma normal sobre as entidades em observação geram novas entidades, que herdarão a chave parcial e todos os atributos que dependem dessa chave parcial, ou seja,
Uma entidade, para estar na segunda forma normal, não pode ter atributos com dependência parcial em relação à chave primária. Por exemplo, a entidade item pedido apresenta uma chave primária concatenada. E por observação, notamos que os atributos unidade do produto, descrição do produto e valor unitário dependem de forma parcial do atributo código do produto, que faz parte da chave primária. Logo, devemos aplicar a segunda forma normal sobre esta entidade. Quando aplicamos a segunda forma normal sobre item pedido, será criada a entidade produto, que herdará os atributos unidade do produto, descrição do produto e valor unitário, e terá como chave primária o código do produto. Então veja como é que fica o item do pedido normalizado pela segunda forma normal. Tenho aqui, olha, uma chave composta, onde a unidade, a quantidade, a unidade, a descrição e o valor unitário, eles dependem apenas do código do produto. Ou seja, na linguagem mais brusca eu podia dizer que a unidade, a descrição e o valor unitário não tem nada a ver com o número do pedido. Então eu aplico a segunda forma normal e crio uma entidade chamada produto com esses campos aqui. Eu vou retirar esses campos de item de pedido e vou colocar na entidade produto. E para interligar produto com item pedido, eu vou criar uma chave, que essa chave ela vai se relacionar com este campo aqui. Então item pedido vai ficar assim: o número do pedido e o código do produto, uma chave composta, o valor total do produto e a quantidade do produto. A tabela produto, a entidade produto, vai ficar com o código do produto, que vai se relacionar, olha, com esse atributo aqui, com esse campo, código do produto. E aqueles campos que estavam dependendo de forma parcial de código de produto, passam a fazer parte dessa nova entidade. Então é assim que se aplica a segunda forma normal. A representação agora no diagrama entidade relacionamento fica assim: um produto participa de no mínimo 1 e no máximo n elementos de item de pedido. E um item de pedido só pode conter um e somente um produto. Logo, o novo relacionamento criado é do tipo n para 1. Terceira forma normal. Uma entidade está na terceira forma normal se nenhum dos seus atributos possui dependência transitiva em relação a outro atributo da entidade que não participe da chave primária. Ou seja, que não exista nenhum atributo intermediário entre a chave primária e o próprio atributo observado. Ao retirarmos a dependência transitiva, devemos criar uma nova entidade que contenha os atributos que dependem transitivamente de outro e a sua chave primária é o atributo que causou esta dependência. Além de não conter atributos com dependência transitiva, entidades da terceira forma normal não devem conter atributos que sejam resultado de algum cálculo sobre outro atributo, que de certa forma pode ser encarada como uma dependência funcional. Na entidade pedido, podemos observar que o atributo nome do vendedor depende transitivamente do atributo código do vendedor, que não pertence à chave primária. Para eliminarmos esta anomalia, devemos criar a entidade vendedor com o atributo nome do vendedor e tendo como chave primária o atributo código do vendedor. Encontramos ainda o conjunto de atributos formados por endereço, cidade, UF e CPF, que dependem transitivamente do atributo cliente. Neste caso, devemos criar a entidade cliente, que conterá os atributos endereço, cidade, UF e CPF. E para a chave primária desta entidade, vamos criar um atributo chamado código do cliente, que funcionará melhor como chave primária do que nome do cliente, deixando este último como simples atributo da entidade cliente. Então veja aí o pedido normalizado pela terceira forma normal. E agora eu tenho a entidade pedido com uma chave primária, o número do pedido, e aí o prazo de entrega, o código do cliente, o código do vendedor e o valor total do pedido. Aqueles campos que estavam dependendo transitivamente, no caso aqui o vendedor, o nome do vendedor ele estava dependendo do código do vendedor. Então eu criei
uma entidade nova e o campo no qual existia a dependência transitiva eu transformo em chave primária nessa nova entidade. Item pedido nós já vimos como é que ficou. Tá faltando nós vermos a tabela cliente. E aí está. Eu criei a tabela cliente. Aqueles campos que dependiam de forma transitiva, eles passam a fazer parte dessa nova entidade. Veja só como fica agora a representação atual de pedido no diagrama entidade e relacionamento. Então o cliente faz pedido, quem emite o pedido é o vendedor, um pedido ele possui o item de pedido e desse item de pedido participam os produtos. Quarta e quinta formas normais. Na grande maioria dos casos, as entidades normalizadas até a terceira forma normal são fáceis de entender, atualizar e de se recuperar dados. Mas às vezes podem surgir problemas com relação a algum atributo não chave, que recebe valores múltiplos para o mesmo valor de chave. Esta nova dependência recebe o nome de dependência multivalorada, que existe somente se a entidade contiver no mínimo 3 atributos. Uma entidade que esteja na terceira forma normal também está na quarta forma normal, se ela não contiver mais do que um fato multivalorado a respeito da entidade descrita. A quinta forma normal trata do conceito de dependência de junção. Ela trata de casos bastante particulares que ocorrem na modelagem de dados, que são os relacionamentos múltiplos. Para o nosso enfoque, basta nos concentrarmos até a terceira forma normal. Roteiro de aplicação da normalização. Entidades ou documentos não normalizados, apresentando grupos repetitivos e certas anomalias de atualização. Então, quando você tiver uma entidade ou um documento que não estiver normalizado, você vai seguir esses passos para aplicar a primeira forma normal. Decompor a entidade em uma ou mais entidades, sem grupos repetitivos. Destacar um ou mais atributos como chave primária das novas entidades, e este será concatenado com a chave primária da entidade original. Estabelecer o relacionamento e a cardinalidade entre as novas entidades geradas e a entidade geradora. Verificar a questão da variação temporal de certos atributos e criar relacionamentos um para muitos entre a entidade original e a entidade criada por questões de histórico. Roteiro de aplicação de normalização. Continuando, Entidades já estão na primeira forma normal, agora você vai aplicar a segunda forma normal. O roteiro é o seguinte: para entidades que contenham chaves primárias concatenadas, destacar os atributos que tenham dependência parcial em relação à chave primária concatenada. Criar uma nova entidade que conterá estes atributos e que terá como chave primária os atributos dos quais se tem a dependência parcial. Serão criadas tantas entidades quanto forem os atributos da chave primária concatenada que gerem dependência parcial. Estabelecer o relacionamento e a cardinalidade entre as novas entidades geradas e a entidade geradora. E depois que as entidades estiverem na segunda forma normal, você aplica a terceira forma normal. Os passos são os seguintes: verificar se existem atributos que sejam dependentes, transitivos de outros, que não pertencem à chave primária, sendo ela concatenada ou não, bem como atributos que sejam dependentes de cálculo realizado a partir de outros atributos. Destacar os atributos com dependência transitiva, gerando uma nova entidade com este atributo e cuja chave primária é o atributo que originou a dependência. Eliminar os atributos obtidos através de cálculos realizados a partir de outros atributos. Desnormalização. Já vimos o que é normalização e para que serve. O que seria então a desnormalização? Algumas vezes, ao aplicarmos as regras da normalização, podemos trazer prejuízo para a implementação no modelo do banco de dados. Pode ser que o banco de dados não fique com o melhor desempenho. Seguir à risca o modelo também pode trazer dificuldades na hora de criar relatórios. Às vezes, a realidade está normalizada no nível muito alto, na quinta forma normal, por exemplo.
fazendo com que uma simples alteração acarrete um efeito cascata profundo no banco de dados, ocasionando um aumento bastante significativo de tempo. Para evitar isso, seria interessante utilizar até no máximo a terceira forma normal. Considerações finais. A normalização pode ser feita de duas formas. Forma bottom-up, normalização a partir de documentos já existentes no ambiente analisado, pedidos, notas fiscais, orçamentos e etc. E a normalização top-down, criada a partir da visualização da realidade. Utilize os dois métodos, sempre dando prioridade à visualização da realidade, modelo top-down. Muitas vezes, os documentos que existem já são uma bagunça, e seguir esse modelo levará a um sistema inconsistente e que não resolverá todos os problemas do cliente. Você vai observar que a construção de um sistema levará naturalmente ao desenvolvimento de entidades e relacionamentos na terceira forma normal.